Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, aqui nos encontramos, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, e aos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. E desta vez vou usar os óculos para ler aqui instruções doutrinárias de Mãe Yara, transmitidas por Tia Neiva em 9/6/1974. Forças doutrinárias. As forças do doutrinador são tão importantes que se tornam indispensáveis nos trabalhos de cura e de desobsessão ou qualquer outro trabalho mediúnico. Quanto mais firmeza tiver o doutrinador, melhores serão as condições que irão permitir ao sensitivo, mestre Apará, fazer um trabalho eficiente e assimilar as mensagens do céu. Nos trabalhos de cura e de firmeza do doutrinador é primordial. Sempre que a clarividente bate o sino de sua mesa, as entidades ficam em estado de alerta. O doutrinador recebe, então, as ordens e estas são extensivas aos mentores. A principal preocupação nos trabalhos especiais é com os ovoides. Um mentor espiritual nunca se cansa ou se impacienta. Ele aprecia muito quando o doutrinador usa de sua sinceridade, mesmo que para isso tenha que ser rígido. Sempre que o doutrinador inicia o seu trabalho nos tronos, ionizando o sensitivo, a sintonia se torna muito mais fácil. As mãos do doutrinador têm importante função mediúnica, por essa razão não deve erguê-la enquanto está em trabalho, nem para chamar os pacientes ou encaminhá-los. Só deve fazer isso para a entrega do sofredor. O doutrinador deve se manter ligeiramente afastado do sensitivo, do mestre Apará, pois a entidade joga toda a sua força do trabalho neste médium. Não se pode deixar de fazer a puxada e entrega dos espíritos sofredores, pois só a partir daí é que as entidades tomam conta deles. O doutrinador funciona como uma turbina que só emite força. A troca de doutrinador nos tronos, depois do trabalho ter sido iniciado naquele trono, é prejudicial. Isso só pode acontecer eventualmente na mesa de doutrina ou na cura. A corrente mestra, salve Deus, é ligada quando os dirigentes abrem o trabalho, pois essa corrente dá mais força a ele. Essa corrente funciona também quando estes trabalhos se tornam pesados. Os doutrinadores devem trabalhar sob a tutela dos dirigentes. Não deverá haver trabalho no templo sem a fiscalização dos mestres jaguares. Estes, por sua vez, devem estar aptos para o trabalho. Salve Deus. Médios sensitivos. As incorporações não têm valor sem a presença de um doutrinador. Dificilmente haverá uma comunicação perfeita na ausência do doutrinador, ainda mesmo que o sensitivo não tenha consciência dela. A consciência durante a incorporação é benéfica, pois os aparelhos preparados têm condições de assimilar as mensagens
As incorporações inconscientes são perigosas e podem levar o sensitivo a quadros prejudiciais. A consciência do sensitivo equivale ao funcionamento do sexto sentido, aos mentores do plano espiritual. O médium devidamente ionizado pode incorporar um Exu. Por mais terrível que seja, que não ficará resíduo algum dessa incorporação. O sensitivo não pode incorporar sofredores. Deve passar para o quadro de doutrina. Todo o sensitivo tem uma chave própria para a sua incorporação, de acordo com o seu estado, que é bem variável. O médium em desenvolvimento é levado a certa euforia de incorporação. Esta é provocada pelos mentores com a finalidade de gastar parte do fluido do ectoplasma que ele traz retido. Só o fluido do sensitivo, congregado a uma ordem crística, e a manipulação de forças de um doutrinador bastam para a realização de uma cura ou desobsessão. Há muitos médiuns que ajudam a comunicação. Apesar disso, o mentor e a manipulação de forças continuam presentes. Em outros casos, os médiuns são forçados a falar, pois, enquanto fazem, está sendo expelido o magnético animal que é necessário nas curas. Os médiuns que não incorporam sofredores fazem o que se chama de animismo. O médium que tem uma vida normal, que não julga, não bebe e respeita o trabalho, é um médium equilibrado. O seu ectoplasma é tão eficiente quanto o de um guia de luz. Salve Deus! Qualquer médium que trabalha com um doutrinador convicto entra em perfeita fonia e faz uma ótima comunicação. As entidades do plano superior não se apresentam com nomes de santos. Se isso acontecer, é porque o médium não entrou em fonia com o seu mentor, em real sintonia. A cura. Médicos espirituais não têm permissão de fazer diagnósticos ou de receitarem receitas. O doutrinador que admitir isso será suspenso dos trabalhos. O trabalho de cura se baseia sempre e principalmente na retirada de ovoides. Os trabalhos de tronos são puramente de desobsessão. A comunicação, os ovoides também são retirados nos tronos. Qualquer problema surgido no decorrer do trabalho deverá ser levado ao conhecimento do dirigente, ou seja, do orixá do dia. Definições. Ovoides. Ovoides são espíritos que se acrisolam no ódio, tomando a forma oval, e que se tornam semelhantes a uma cabeça de macaco. O ovoide vai se libertando conforme o trabalho espiritual do médium ou segundo as operações. No caso de um ovoide em cobrança dupla, enquanto ele está acrisolado no corpo do devedor, pode ao mesmo tempo entrar em trabalho de possessão e fazer uma cobrança. Isso acontece em caso de marido e mulher. Isto é preciso que por isso é preciso que este casal seja de almas gêmeas.
ou sejam transcendentalmente ligados aos três, o casal e o ovoide. Trabalhos de angical. A abertura normal, comum com o presidente determinado, o canto de maiante e preparação de médiuns em fila. Incorporação somente na mesa de doutrina. Todo o trabalho se desenvolverá no primeiro tempo. Só haverá tronos depois que passem os sofredores do angical. Não será permitido a permanência de pessoas estranhas ao corpo mediúnico durante o trabalho de angical. Essas pessoas poderão ser admitidas nos tronos depois da passagem do angical. Nesses trabalhos não poderá haver passagem de sofredores. Aviso aos médiuns: não haverá mais trabalho no templo sem uma equipa de fiscais. Os fiscais serão os mestres jaguares. Somente os mestres jaguares poderão trabalhar sem a devida censura. O médium não poderá sentir-se à vontade sem a presença de um doutrinador iniciado. Os médiuns que não cumprirem o ritual são proibidos de participar dos trabalhos dentro do templo. Instruções de Tia Neiva. Uma carga magnética não passa pelo médio de incorporação sem a puxada do doutrinador ou sem o consentimento do mesmo. Um doutrinador iniciado é mais útil ao trabalho do que os guias. Os guias, para que um trabalho seja eficiente, acatam as ordens do doutrinador e respeitam essas ordens. O médium de incorporação é um simples instrumento. Ele não tem, em absoluto, condições de fazer um trabalho perfeito ou dar uma comunicação idônea sem a presença de um doutrinador. E diz Nossa Mãe: com os meus olhos de clarividente eu não vejo condições curadoras sem essas perfeitas manipulações de força e de ectoplasma que representam o trabalho dos dois tipos de mediunidade. Existem muitas comunicações perfeitas, pois, graças a Deus, temos médiuns perfeitos. Quando o médium começa com a euforia da incorporação, ele se esgota e a comunicação fica perigosa. O seu ectoplasma fica deficitário, pois, graças a Deus, fica deficitário e ele não entra em conjunção com o doutrinador. A função do espírito guia ou mentor é conjugar o ectoplasma para a realização das curas. O médium que recebe um espírito em qualquer lugar e sem qualquer disciplina pode até mesmo acertar uma profecia. Nós, porém, somos profissionais e exigimos essa disciplina. A falta de projeção do espiritismo se deu exatamente devido à falta de disciplina. Assim vêem os meus olhos de clarividente. A manipulação de forças nos trabalhos é perfeita. O sucesso depende unicamente da humildade e da disciplina de cada médium. Se um médium de incorporação incorporar sem disciplina, o seu doutrinador será severamente advertido por mim. Fora os guias e mentores, que são espíritos dos planos superiores. Não existe a presença de nenhum espírito no templo do amanhecer cuja entrega não seja obrigatoriamente feita pelo doutrinador.
O nosso trabalho é exclusivamente de doutrina e não aceito em hipótese alguma palestras nos tronos ou no templo em geral dos doutrinadores com entidades que sejam doutrinárias, mesmo fora do templo. Consta que doutrinadores fizeram contacto com Exus e palestraram com eles. Esses doutrinadores atrasaram as suas vidas, pois esses Exus não se afastam deles. A obrigação do doutrinador em relação ao Exu ou algum espírito sofredor mais lúcido é fazer a doutrina, conversando amigavelmente com ele e procurando esclarecê-lo. Deve tornar-se seu amigo, porém a entrega é obrigatória. Só assim o doutrinador ressalva a sua responsabilidade perante os seus mentores. Muitos doutrinadores estão com a vida arrasada por causa de irreverências aos mentores. Eles querem acender 2 velas e com isso saem de sua doutrina. Continua Nossa Mãe, salve Deus, entre eu e os Exus existem laços de compreensão e respeito. Um doutrinador, porém, não é clarividente e não está à altura de dialogar com Exus, excepto dentro da doutrina. Os médios que não se apresentarem devidamente uniformizados não poderão participar dos trabalhos no templo. Comportamento dos médios nos tronos. O doutrinador deve se concentrar, fazer invocação do mentor, do sensitivo, perguntar o seu nome. Se não estiver familiarizado com ele e se preparar em sintonia com o mentor que vai trabalhar, a obrigação do doutrinador é esperar que o mentor faça o trabalho de ionização. Isso irá facilitar a manipulação de forças no decorrer do trabalho. O doutrinador deverá ficar atento às palavras do mentor, porém não deve ficar com o rosto muito perto do médium ou do paciente. Ele deve saber que isso significa, de um lado, consciência e de outro, alinhamento e mais respeito. O doutrinador nunca deve admitir profecias quanto ao campo profissional. Primeiro, porque um mentor jamais profetiza ou decide as coisas para pessoas desconhecidas. E segundo, porque nem mesmo o Pai Seta Branca conhece a reação humana, que é imprevisível. O doutrinador positivo deve preocupar-se apenas com o sensitivo, ajudá-lo numa incorporação perfeita, como mencionei acima. Ele depende muito da mesma corrente. Observação. Quero deixar bem esclarecido que os médios não devem se preocupar com o número de pessoas que entram e saem da corrente. É natural que quando o homem descobre as suas faculdades mediúnicas, corra para o Vale do Amanhecer. Chega até a incorporar, a fazer iniciação e usar o escudo iniciático. Salve Deus! Sua mente, porém, não está preparada e seus chakras não chegam a ser desenvolvidos. Com isso, ele se desliga e vai embora. Dessa forma, não se preocupem. Com a mesma euforia que entram, eles saem. Aos poucos, eu irei explicando isso a vocês. Aqui só ficará quem tiver convicção, pois Pai Seta Branca prometeu desenvolver a sua tribo para o 3º milénio. Por isso, só ficará aquele que é realmente um escolhido. Os que se vão nada perdem, pois com essa breve passagem conseguem aliviar os seus karmas parcialmente e são ajudados.
Salve Deus, repito, a posição do doutrinador é tão responsável como a do mentor. Isto, instruções doutrinárias de Mãe Yara, transmitidas por Tia Neiva em 9/6/1974. Salve Deus. E desta forma, como tudo ainda está tão ligado, como tudo, 74. Já se passaram uns aninhos, mas como tudo está tão atual, como tudo está tão simplificado. Porque, afinal, no meio de tudo isto, o que é preciso? Conduta doutrinária. Conduta doutrinária, acima de tudo. Respeito por as entidades espirituais, os mentores, as princesas, cavaleiros, guias missionários, os pretos velhos, pretas velhas. E sempre também muito respeito por os nossos irmãozinhos que têm a oportunidade de passar nesses grandiosos trabalhos. E, acima de tudo, que faz parte da conduta doutrinária, deixarmos de brincadeiras, deixarmos de querer incrementar uma coisa que não existe. Queremos saber mais do que aquilo da nossa capacidade, inventarmos. Porque todos nós conhecemos, sabemos, ouvimos histórias todos os dias. Dentro desta doutrina, dentro desta linda e bela doutrina, todos nós, todos os dias ouvimos inúmeros relatos de coisas, de absurdos que se passam. Porque não seguem, ao fim e ao cabo, é porque não seguem o que foi deixado por nossa mãe. E, acima de tudo, além de nossa mãe ter deixado um lindo e belo acervo, ter transmitido tudo, ela, à medida que foi recebendo dos mundos espirituais, de Pai Seta Branca, de Pai João, Mãe Yara, ela foi transmitindo para se fazer ficar tudo bonitinho. Uma coisa tão simples, às vezes até demais, que nós médiuns, às vezes, o que fazemos é complicar, faltando essa conduta doutrinária, faltando o respeito por os nossos mentores e faltando ao respeito até com os pacientes dentro dos templos. Porque, além de faltarmos ao respeito à espiritualidade maior, estamos a não cumprir com o compromisso com os nossos pacientes. Os pacientes que vão, na última esperança, a um templo. Paciente físico e aquele paciente desencarnado, que também está ali à espera de uma oportunidade. Desta forma, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Hoje foi um tema que eu estava lendo aqui e achei interessante fazer um vídeo sobre isto, porque há muito médium, muito mestre, muita ninfa que até não tinha conhecimento destas condições, mas
com certeza, aos poucos, todos vamos absorvendo os conhecimentos da doutrina, conforme vamos caminhando lentamente, devagar, com calma, com algum sacrifício, suando os nossos coletes, como dizem os nossos mentores, como diz o mundo espiritual, temos que suar os nossos coletes para, na verdade, ganharmos alguma coisa. Não é só andar com os nossos coletes, as nossas armas, cheios de medalhas, de broches, alguns até parecem uma loja ambulante. Mas vamos para a parte do trabalho, pouco ou nada fazem. Mas isso vai na consciência de cada um, não estamos aqui para julgar nada nem ninguém. Desta forma, agradecemos por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos vós uma linda e abençoada noite, que Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima, que o grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara e nossa Mãe, Águila Quatai 108, a todos possa iluminar e abençoar. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.